Hoje, então, nós vamos conversar sobre a parte final do capítulo 7, que fala sobre formas de análise, né, e como contemplar o que foi abordado nos capítulos anteriores, confundimento, interação. Começa falando, então, sobre como lidar com relações que não são lineares. Então, de modo geral, todos os modelos, eles partem do princípio mais simples de que a cada incremento de uma unidade no fator de risco, no fator de proteção, enfim, no preditor, variável independente, né, tudo sinônimos. Então, a cada incremento de uma unidade, a gente teria uma medida de associação, seja lá na regressão linear, um aumento na própria variável de desfecho contínua, né? Ou se for um risco relativo aumento na incidência, enfim, seria constante ao longo dos valores do preditor, o fator de risco. Então, para todos os tipos de modelo de regressão, seja regressão linear, regressão logística, regressão de Poisson, análise sobre vida, sobrevivência. E nem sempre isso é verdade. O incremento do desfecho, seja ele qual for, na medida contínua ou no risco relativo, por exemplo, por vezes não é constante ao longo dos valores de X, o fator de risco preditor. Às vezes tem uma forma de J, uma forma de U. Então, supondo que a verdadeira associação seja essa aqui nesse quadro A gente vê que para pequenas doses da nossa exposição X vai diminuindo o nosso desfecho e estabiliza por um período e depois começa a aumentar. Então, um exemplo, né, é o consumo de álcool, de um modo geral, para uma série de desfechos, mas pensar em eventos cardiovasculares, por exemplo. A gente teria uma situação em que pequenas doses de álcool teriam um benefício de menor risco comparado a quem não bebe álcool, quem está na zero quantidade de álcool, né? Então, beber um pouquinho teria associado a um menor risco de evento cardiovascular, sendo que a partir de um ponto, né, se beber demais, digamos assim, passaria a ter um incremento no risco de evento cardiovascular. Então, se a gente colocasse o consumo de álcool de forma contínua, né? Se a gente tiver, por exemplo, copos ou doses de álcool, pode ser copo de cerveja, taça de vinho, enfim, umas diferentes medidas de acordo com a bebida, né? Como o nosso preditor X e colocar num modelo para estimar o risco relativo para doença cardiovascular, por exemplo, o modelo vai forçar uma linha reta, porque todos esses modelos de regressão fazem isso. Então, a gente precisa informar o modelo quando a gente não quer que ele faça essa linha reta. Então, tem diferentes formas de fazer essa contemplação, tá? Então, dito de outras formas, né, quando a gente coloca a variável independente, nosso fator de risco, de forma contínua no modelo, ele vai estimar um único parâmetro, que é o coeficiente para a nossa exposição X, que é a nossa medida de impacto, medida de associação. Por que é um único parâmetro? Vocês lembram? O parâmetro vai ser qual é um incremento constante a cada, no Y, né, a cada incremento do X. Quando a gente dicotomiza as variáveis contínuas, ele vai tomar uma por referência e vai fazer a outra em relação a essa referência. Então, para essa situação em que a gente tem uma curva em J, duas categorias parecem insuficientes, porque dependendo do que a gente vai considerar como referência, esse contraste vai estar para um lado ou para o outro, né? Se tivesse considerado outro valor de referência, poderia ter uma associação diferente, né? E aí também vem a questão de, por vezes, ser meio arbitrária, assim, esse ponto de corte que a gente escolhe, mas só para salientar que para uma variável do tipo sim ou não, por exemplo, consumo elevado versus não elevado de álcool, igual a gente está estimando só um parâmetro no modelo, que é qual o acréscimo do Y, nosso desfecho, quando a gente aumenta a nossa exposição em uma unidade, que significa elevado consumo versus não elevado consumo, por exemplo, tá? Então, para
nessa situação aqui hipotética real que está no primeiro quadradinho, seria inadequado colocar a variável contínua no modelo, porque ela não contempla a real função, que é em J e não uma linha. Seria incorreto considerar só duas categorias, né? Porque também não contempla essa função em J. Então, uma alternativa, por exemplo, é eu ter várias categorias. A vantagem disso é que a gente consegue visualizar um pouco melhor qual é o comportamento, né, do desfecho ao longo dos valores do nosso preditor X. Então, nesse exemplo aqui, vocês podem ver que tem 5 categorias. Ó. Uma que foi considerada por referência e mais 4 valores. Então, por exemplo, aqui a gente poderia fazer o seguinte, ordenar as pessoas no nosso estudo pelo nível de consumo de álcool e dividir em 5 grupos de igual tamanho de pessoas, aproximadamente. Então, se a gente divide a nossa amostra em 5 partes, mais ou menos iguais em tamanho, a gente, na verdade, está criando os quintis de consumo de álcool. Então, a primeira, quinta parte, a segunda, quinta parte, assim por diante. Então, a gente sempre pode definir em qualquer que seja o modelo de regressão, qual valor a gente quer considerar como referência. Então, neste exemplo, eles escolheram o primeiro nível como referência, que é bem usual, e aí estima, comparado ao primeira categoria, aqui a gente vai ter um parâmetro, que é um coeficiente, né? Então, essa redução no Y. Depois, a terceiro quintil, na verdade, vai ser comparado com o valor de referência, a categoria de referência vai estimar um novo parâmetro. Então, se a gente tem 5 categorias e uma de referência, a gente tem 4 parâmetros estimados no modelo. Então, são 4 valores que não precisam ser iguais, e nesse exemplo hipotético não é igual, porque, por exemplo, aqui a gente tem uma redução importante no Y, da primeira categoria zero ser referência, depois a gente tem uma redução um pouco menor, depois a gente tem um aumento um pouco pequeno e, por último, um aumento bastante maior. Então, essa é a vantagem da gente explorar qual é a real função na relação entre o nosso preditor X, o nosso fator de risco, por exemplo, e o nosso desfecho Y, seja uma variável linear, o desfecho, seja uma razão de prevalências ou risco relativo. Eu tenho feito assim um esforço de tentar apresentar para vocês alguns conceitos, assim, algum vocabulário que eventualmente possa ser novo para alguns de vocês. Então, a expressão em inglês dummy, quando a gente tem uma variável que é do tipo sim ou não. Então, é uma variável também chamada indicadora. Então, eu posso, neste exemplo aqui, estruturar meu banco de dados para ter uma variável que se chama, sei lá, álcool CAT 5, para dizer que tem 5 categorias do consumo de álcool, tá? E essa variável álcool CAT 5, que eu inventei, ela vai de, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Então, é uma variável que assume 5 possíveis valores, certo? Ou eu crio 5 variáveis em que cada uma delas vai ser sim ou não. Então, faz parte do segundo quintil, sim ou não. Faz parte do terceiro quintil, sim ou não. Então, elas são excludentes, porque se o indivíduo está na última categoria de consumo, ele vai ser 0 para todas as outras categorias, tá? Então, só para dizer que é a mesma forma de guardar a informação, mas estruturalmente no banco de dados é diferente, tá? Então, quando a gente tem, assim, por exemplo, uma variável que assume 5 valores, 5 categorias de uma mesma variável, a gente pode ter 5 variáveis indicadoras que também são chamadas de variáveis dummy, tá? Então, se for optado por escolher a forma de ter 5 variáveis indicadoras, que são essas dummies, aqui está a representação daquilo que eu disse, elas são excludentes, né? A gente inclui no modelo todas aquelas variáveis
que indicam os níveis para os quais a gente quer estimar o contraste em relação à categoria de referência. E a gente deixa de fora do modelo a categoria de referência, porque uma delas precisa ser o grupo para o qual vai ser estimado o contraste. Então, operacionalmente, nos modelos de regressão, se for modelar com variáveis indicadoras assim, tem que deixar de fora do modelo a categoria de referência. Senão, o software vai acusar que não vai conseguir estimar. Tá? Então, a escolha da categoria de referência é arbitrária, vai depender de como vocês querem interpretar a significância do modelo, enfim, tudo é a mesma, é só a maneira como vocês querem expressar e interpretar, tá? Então, aqui, então, tem um exemplo de uma análise de regressão logística da associação entre características sociodemográficas e a prevalência de depressão em um estudo americano. Tá? Então, aqui eles fizeram várias categorias de faixa etária. Elas vão de aproximadamente aqui 10 e 10 anos. Eles utilizaram como referência a categoria de menor idade. E o risco aqui, então, é para depressão. Então, o que parece? Que o risco aumenta um pouco, adultos aqui jovens, mas nem tão jovens, e depois parece diminuir. Então, eu não sei vocês, mas eu parto do princípio que desenhando a gente sempre se entende melhor, né? Então, ele partia de 1, que é o ponto de referência que é a primeira categoria, ele subia levemente e depois parece que cai. E essa queda parece, grosseiramente falando, parece sempre menor, tá? Então, talvez não seja exatamente essa a inclinação aqui da reta final, mas a gente poderia, se tivesse um gráfico, seria algo parecido com isso. Então, essa é uma situação em que provavelmente seria inadequado a gente considerar a variável contínua como um único parâmetro no modelo, né? Aqui ele estimou 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros no modelo, tá? Análise estatística, esse processo assim, de modelagem, não tem assim uma única forma correta de fazer as coisas. Vai depender também do conhecimento teórico que vocês têm daquele quadro. Vocês poderiam, eventualmente, aqui a gente não tem o valor do intervalo de confiança, enfim, para ter uma ideia da variabilidade dessa estimativa, tá? Como eles são resultados não significativos aqui, provavelmente esse intervalo de confiança é bastante grande, né? Mas uma forma de fazer possível aqui, que olhando agora, eu poderia, de repente, querer agrupar algumas categorias, eu posso, antes disso, explorar quantos casos de depressão eu tenho em cada categoria, de repente, ela é bastante rara, a depressão nessas faixas etárias aqui intermediárias, eventualmente eu poderia agrupar, porque não sei se vocês concordam, mas uma razão de chance de 0,88 é muito similar a 0,89, talvez até 0,85 eventualmente. Então, não seria nenhum crime, talvez iria até facilitar a interpretação, e aí vai depender do quadro teórico, se dá para misturar pessoas de 35 e de 50 anos, por exemplo. Vocês poderiam agrupar isso tudo numa única categoria, ou pelo menos essas duas, tá? Só para dizer que não tem uma única forma de fazer isso. Aqui é um exemplo também, ó. Então, a renda, associação entre renda e depressão. Então, eles utilizaram daí, no caso, como referência, e isso é bastante comum, assim, a gente usar como referência o melhor cenário, porque daí, se a gente coloca como referência o melhor cenário, a gente acaba falando das exposições que são de risco em relação a esse melhor cenário. Então, mas não precisa ser assim. Se tivesse feito o contrário, colocasse como referência o pior cenário, a gente ia dizer quão melhor é ganhar mais, né? Aqui a gente está dizendo quão pior é ganhar menos, tá? Então, de novo, eventualmente poderia se agrupar, talvez, essas duas primeiras categorias de renda, porque eles têm uma estimativa de associação, que a gente diz de forma meio leviana, mas é bem isso, de impacto da exposição da baixa renda sobre a depressão. A gente poderia talvez agrupar essas duas aqui se a gente quisesse ter estimativas um pouco mais precisas, ter intervalo de confiança um pouquinho menores, tá?
Então, retomando assim, uma forma bastante comum, assim, bastante frequente nas publicações, transformar as variáveis contínuas em quartis, quintis ou tercis, para explorar se a função entre o nosso preditor, nosso fator de risco, por exemplo, o nosso desfecho é linear, ou seja, de fato, pode ser chamado um único parâmetro, aquela reta, né, como uma regressão em que a gente coloca só a variável contínua no modelo, ou se a gente precisa ter várias categorias, tá? Por que que a gente usa quartis, ou quintis, ou tercis? Porque a gente não tem, para muitas variáveis, pontos de corte estabelecidos. Se eu estiver falando, sei lá, de índice de massa corporal, que é uma variável que tipicamente a gente tem pontos de corte bem definidos, assim, acima de 30 é obesidade, de 25 a 30 é sobrepeso, abaixo de 25 é eutrófico, então eu posso utilizar essas categorias que já existem. Mas para grande parte das variáveis contínuas a gente não tem assim esses pontos de corte super estabelecidos, então uma maneira de criar categorias são esses quartis, quintis ou tercis. A decisão de se usar 3 grupos, tercis, 4 ou 5 ou 10 grupos, sei lá, desses, vai depender do tamanho da amostra que vocês estão lidando. Quanto mais grupos vocês tiverem, mais vocês vão permitir que aquela curva seja mais parecida com que os dados se adequem mais com a verdadeira função, né, a forma daquela variável. Se vocês viram antes ali na figura, que com duas fica uma coisa muito grosseira, com 5 já pode acompanhar melhor a curva, né? Acontece que muitas vezes a gente tem desfechos raros ou as nossas amostras são pequenas e a gente tem que, talvez no máximo, dividir em 3 grupos, né? É melhor do que só em 2 grupos. Então, também em relação a isso não tem certo e errado, mas só para explicar por que que se usa mais frequentemente quartis, porque parece ser um número de categorias talvez o suficiente para conseguir enxergar uma forma, uma função que não é uma reta. 3 ainda é bastante difícil, né? Porque vai forçar um cotovelo lá embaixo, mas bom, então uma outra forma mais avançada de estimar essa função seria, ao invés de usar categorias, em vez de transformar a variável contínua em categórica, é utilizar análises mais complexas que são chamados de splines. Eles são mais complexos, verdadeiramente, mas eles estão ficando mais disponíveis nos diferentes softwares que se utiliza, tá? Uma coisa nem tão complexa, mas mais complexa que usar categorias é usar, por exemplo, o termo quadrático no modelo, porque não sei se vocês lembram no colégio, talvez, que quando a gente tinha aqueles polinômios, quando a gente tem um termo quadrático, além do termo linear, a gente começa a incluir uma curva no modelo, tá? Então, vai além do meu domínio, mas a maioria das condições de saúde já estudadas, elas, grande parte, se encaixam numa função que é quadrática, né? Então, se inclui uma complexidade a mais no modelo para além do linear, a função quadrática, e em muitos dos modelos os dados se encaixam bem. Até esse termo não precisaria uma função cúbica ou outra, tá? Esses splines que são, de modo geral, por exemplo, eu já tive contato com análises que se chamam splines cúbicos restritos, porque por que é restrito? Porque eles estimam que o comecinho e o final é uma reta. Então, para começar a desenhar a função, eu vou começar com um comecinho que é reto. Só que esse comecinho é pequeno, geralmente é só 10% da amostra inicial dos valores de x e 10% da final. E lá no meio permite variar em qualquer função, tá? Então, como se fosse, de novo, aqueles polinômios do colégio, dos mais possíveis e complexos, que não só termos quadráticos, mas todas as outras funções, tá? Só para que vocês conheçam, tá? Não precisam dominar isso aqui, não é o objetivo, como diz bem no livro. Então, esses modelos mais complexos de splines vão permitir que, de fato, vocês
estimem o valor predito do desfecho, seja qual ele for, ao longo dos valores do preditor. E aí, para essas situações, no artigo vai ter um gráfico, porque a gente não consegue fazer uma frase única e simples que expresse a relação do nosso fator de risco com o nosso desfecho. Precisa de um gráfico, de fato, para apresentar isso. Então, isso tudo aqui foi que eu escrevi, salientei aqui. Intervalos de confiança. Eu imagino, mas não tenho certeza, que vocês já viram isso em outras disciplinas previamente a essa aqui, tá? Mas é uma parte que apresenta no capítulo, então acho que vale a pena retomar. Os intervalos de confiança, eles vão expressar a variabilidade da nossa estimativa pontual, né, do nosso modelo. Então, se a gente está fazendo um modelo de regressão para ajustar para variáveis que são potencialmente confundidoras, para um desfecho que é contínuo, né? Então, por exemplo, eu quero estimar qual é o percentual de gordura visceral, então quanto de gordura a gente tem no abdômen, de acordo com uma série de características, tá? Eu quero estimar qual o contraste das mulheres, quanto mais de gordura visceral, eventualmente, elas possam ter, se mais velhas comparadas às mais jovens, tá? Então, meu desfecho hipotético, percentual de gordura visceral, tá? Então, eu posso estar fazendo um modelo de regressão linear. Então, não sei se vocês lembram, na aula passada a gente comentou que o modelo de regressão linear, o próprio coeficiente já é na medida de resposta. Então, eu vou ter o quantos, no caso, quantos por cento a mais de gordura visceral mulheres mais velhas têm quando comparadas às mais jovens. Se essa diferença for zero percentual de gordura a mais nas mais velhas quando comparadas às mais jovens, significa que elas têm igual quantidade de gordura do que as mais jovens. Então, para uma diferença, o valor do efeito nulo é o zero. Então, a gente vai olhar o intervalo de confiança. Se ele contiver dentro do limite inferior e o superior, entre esses limites, o valor zero significa que essa associação da idade mais elevada versus mais jovem não é significativa para o desfecho percentual de gordura visceral. Tá? Quando a gente torna o nosso desfecho dicotômico, ou porque naturalmente ele é, por exemplo, morrer, né? Então ele não é algo contínuo. Morreu ou não morreu, por exemplo. E eu vou estimar o risco de acordo com o meu fator preditor. Se eu tiver igual probabilidade de morrer nos expostos, como comparados a não expostos, ao fazer uma razão, seja qual for o valor, sei lá, 10% mortalidade de morrer dividido por 10% mortalidade de morrer vai dar 1. Então, o 1 é o valor do meu efeito nulo. Então, se o intervalo de confiança entre o limite inferior e o superior mantiver o valor 1, significa que essa associação não é significativa. Só relembrando, esse capítulo começou falando que para dar conta de ajuste para confusão, confundimento, uma estratégia é estratificar os dados pelo confundidor. A gente viu que tem várias limitações para isso, então a gente começou a complicar um pouquinho mais, mas é algo amplamente disponível, que é adotar um modelo de regressão para contemplar confundimento. Inclui várias variáveis no modelo ao mesmo tempo, para ver efeito independente delas. Uma outra alternativa, então, ou uma forma complementar de ajuste para confusão, é fazer uso de variáveis instrumentais. E aí ele explica um pouquinho o que seria isso. Então, uma variável instrumental, quais são as condições para considerar que a gente pode fazer uso de uma variável instrumental? Ela deve estar associada com a nossa exposição de forma causal. Então, ela, dito de outra forma, ela antecede a nossa exposição. Ela afeta o nosso desfecho. Isso é uma suposição, né, que a gente precisa fazer. E as nossas limitações
depois adiantando para ter depois, estão justamente relacionados ao quanto que a gente pode dizer que essa é a única via possível da relação entre a nossa variável instrumental com o desfecho, né? Mas essa é uma suposição que deveria ser esse caminho aqui, o único idealmente existente. E essa variável instrumental, ela não está vulnerável a efeito de confusão que a nossa variável de exposição sofre em relação ao desfecho, tá? Então, ela realmente antecede e não está sofrendo a influência de confusão dessas variáveis, e seria essa vantagem de considerar uma variável instrumental. Então, assim, falando conceitualmente, fica difícil de abstrair, né? Então, vamos ver num exemplo. O primeiro exemplo que ele aborda, se a gente tivesse a hipótese, ou gostaríamos de saber, questão de pesquisa, se o quanto tempo os indivíduos ficaram na escola, se isso tem algum impacto sobre a memória em idades avançadas. Então, sei lá, na terceira idade, se a capacidade de memória tem relação com anos de estudo, né? A gente sabe que tem várias outras variáveis, que são as potencialmente confundidoras, que estão relacionadas a quanto tempo as pessoas ficam na escola, tem escolaridade, com condições socioeconômicas, enfim, ou mesmo aqui ele fala em QI, né? E o QI e essas condições socioeconômicas também podem ter uma relação causal com a capacidade de memória em terceira idade, enfim. Então, aqui a gente tem potenciais confundidores e o problema é que muitas vezes a gente não consegue medir eles bem ou eles não estão disponíveis no nosso estudo. Então, uma estratégia seria pensar o que antecede uma variável que determine, que cause, digamos assim, a quantidade de anos na escola que poderia ser utilizada como variável instrumental. Então, aqui ele coloca, nesse exemplo hipotético, leis estaduais, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm um funcionamento diferente da gente, né? Em que eles têm uma coisa um pouco mais independente. Então, se existe uma variabilidade entre as leis lá estaduais, enfim, que determinam quantos anos cada indivíduo tem que ficar na escola, eu posso tentar comparar, a partir desta variável instrumental, a quantidade de anos que o indivíduo ficou na escola, para ver se tem uma relação com desfecho e memória na terceira idade. Tá? Então, como que se faz isso? Então, se faz em duas etapas, tá? A maneira que eles chamam aqui, não sei a melhor tradução, mas é uma expressão comum também, mas eu diria tola ou ingênua, sei lá, de fazer essa análise, seria simplesmente colocando lá a regulação, ou a diferença dos estados como um preditor para ver a associação com o desfecho. Mas ele fala que, de modo geral, essa abordagem, né, ela é ineficiente porque ela tende a diluir a associação supostamente real, porque são várias outras variáveis que definem quanto tempo a pessoa fica na escola, que não só a lei, né? Então, a maneira ideal de se fazer isso, o uso de variáveis instrumentais, então, seriam duas etapas. A primeira etapa seria fazer um modelo de regressão que a nossa exposição, que é anos na escola, seria o desfecho. Então, essa etapa da análise antecede aquela nossa de interesse para capacidade de memória, tá? Então, é uma etapa totalmente separada, digamos assim, no processo de análise. Então, a gente faz uma regressão com a variável instrumental como preditora da nossa exposição, que é anos de escola, para obter o software, por exemplo, a SPSS, SAS, enfim, eu tenho lá como definir que o programa salve o valor predito de anos na escola a partir da variável instrumental lá, que é a legislação de cada estado. E aí, como eu salvei esse valor predito de anos na escola, eu vou usar essa nova variável de anos preditos como
a minha exposição para o meu desfecho memória na idade avançada. Essa situação de utilizar variáveis instrumentais não é comum, assim, nos artigos, mas, de novo, talvez seja interessante que vocês conheçam que existe. Então, outra forma de dizer isso é entender que num ensaio clínico randomizado, por exemplo, a própria randomização teria a mesma representação aqui. A randomização define qual tratamento cada indivíduo vai receber. Não é a única forma de garantir que o indivíduo vai ser tratado ou não, porque por vezes o indivíduo recebe o tratamento por fora daquela alocação do estudo, enfim, por isso que tem a diferença de análise por intenção de tratar e como tratados, ou os tratados abandonam o tratamento do estudo, enfim. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que a randomização causa o início do tratamento ou não, e a randomização é independente dos potenciais confundidores que existiriam se a gente não tivesse a randomização, tivesse só a relação entre tratados e não tratados com o desfecho, tá? Então, só para entender que a lógica do uso de variável instrumental seria a mesma que justifica a randomização na avaliação se um tratamento funciona para um determinado desfecho. Quais são as limitações do uso de variáveis instrumentais? Quando ela está fracamente associada com a exposição. Então, aqui, digamos, naquele mesmo exemplo que a gente estava abordando, se mesmo que exista uma lei, tem outros determinantes que são mais importantes ou que também definem a quantidade de anos que a pessoa fica na escola, então eu vou muito pouco poder por esse caminho, dizer qual é a relação entre anos na escola e memória. Tá? Porque mesmo pessoas em que a lei dizia que não era para ficar muito tempo na escola, eventualmente podem ficar bastante tempo na escola por causa dessas outras variáveis. Outro ponto que pode contribuir para a limitação de uso de variável instrumental é quando ela pode sofrer confusão, tá? Como qualquer outra análise que a gente faça, se tem possíveis fatores de confusão não analisados, então a gente tem que fazer uma interpretação com uma certa, enfim, considerando que possa não ser verdadeira aquela associação estimada. Por exemplo, se a gente tem fatores que definem a lei, né? Porque que alguns estados têm uma lei diferente de outros estados. Então, essas diferenças entre os estados podem, de certa forma, impactar na capacidade de memória, né? Ou na capacidade funcional de idosos na terceira idade. Então, confundimento, seja qual for a análise que se esteja fazendo, sempre é algo que se deve ter um pé atrás, tá? E aqui não é diferente, então não é nada mais do que isso. Primeira vez que eu ouvi falar em randomização mendeliana, eu confesso que foi de caras feias, assim, porque me desceu seco. Primeira vez que eu ouvi, eu não tinha lido sobre o assunto, eu nunca tinha visto, foi num congresso, e me pareceu algo bem complexo. E o bom é que aqui ele apresenta depois dessa questão das variáveis instrumentais, e ele diz que, na verdade, nada mais é do que o uso de uma variável instrumental, então, em que a variável instrumental é um polimorfismo genético que claramente se sabe que vai impactar no nível de exposição à nossa variável de interesse, que é o tal do fenótipo. Então, é uma situação em que se faça análise genética de modo geral, que a gente vai utilizar essa randomização mendeliana. Então, a associação entre esse fator genético e a doença vai ser livre de confundimento comportamentais e ambientais. Então, sei lá, se a gente pensa em doenças crônicas de modo geral, elas são muito influenciadas pela forma que os indivíduos vivem, exposições ao longo da vida como um todo, comportamentais e ambientais. Se a gente tem uma variável genética que determina o nosso nível de exposição, né, um fator de risco,
essa variável genética ela existe antes mesmo do nosso modo de vida. Então, ela não vai sofrer confusão de, sei lá, nível de atividade física, alimentação, enfim, porque ela existe antes desses processos todos, tá? Então, aqui ele fala de então, um determinado genótipo que define o nível de homocisteína. E se eu estou interessado se existe ou não impacto do nível de homocisteína sobre doença cardiovascular. O nível de homocisteína depende ou é influenciada pela alimentação, por exemplo, e a alimentação por si é influenciada por condições socioeconômicas, enfim. Então, se eu não tiver essa variável genética, eu não consigo muito bem afirmar se existe ou não essa relação, porque ela é sempre suscetível à confusão dessas variáveis de estilo de vida ou de contexto. Então, a partir de uma variável genética que claramente define se o indivíduo vai ou não ter níveis mais elevados de homocisteína, e eu vejo que quem tem essa variável genética tem mais doença ou menos doença cardiovascular, eu consigo estabelecer essa relação. Então, simplificando, eu diria que é um uso de uma variável instrumental quando eu tenho acesso a variáveis genéticas. Bom, uso de escórias de propensão. Esse sim é mais comum e por incrível que pareça, menos complicado. Eu imagino que na formação de vocês, em algum momento, vocês vão buscar fazer uma disciplina, vão buscar um livro que fale sobre regressão logística, ou vão ter exercícios ou oportunidades de exercitar na vida o uso de regressão logística, que realmente é uma análise bastante, assim, usual, tá? Eu diria que regressão linear vocês vão ter oportunidade na vida, porque alguma variável contínua vocês vão ter de desfecho na vida, e alguma variável dicotômica vocês vão ter na vida, e o modelo mais simples ou mais disponível para fazer isso é o de regressão logística, tá? Quando o desfecho é dicotômico. E uma das funções bem fáceis de operacionalizar na regressão logística é salvar o modelo, salvar o valor predito. Então, a gente falou na aula passada, tipo aqueles scores de risco de evento cardiovascular, né? Framingham, por exemplo, eles partem de uma análise parecida com essa, em que se salva o valor predito de acordo com os níveis de exposição em diferentes características, tá? Então, o que é um score de propensão? Tem, por exemplo, para doenças crônicas, situações em que a gente gostaria de ajustar as nossas análises para muitos e muitos e muitos possíveis confundidores. Então, no capítulo, ele fala até de uma situação que eles ajustaram para 33, eu acho, confundidores. A gente tem uma limitação, de modo geral, para fazer isso, que é o número de eventos. Então, o tamanho do estudo. Estudos grandes, que nem, sei lá, tem estudos americanos de mais de 100 mil pessoas nos estudos chineses também, grandes cortes, assim, que vêm acompanhando milhares de pessoas ao longo de anos e anos. Eles têm, então, um número de eventos o suficiente para ajustar para 30 variáveis. Mas, de modo geral, a gente não vai ter condições de fazer isso. Essas coisas de cálculo de tamanho de amostra para o modelo de regressão é bastante mais complexa e a gente nem vê usualmente nos projetos cálculos mais avançados assim de tamanho de amostra. Mas tem uma regrinha de bolsa, se eu não me engano, está no livro do Fletcher, que ele fala que a gente deveria ter pelo menos uns 10 eventos, 10 casos de desfecho para cada variável que a gente gostaria de incluir no modelo. Então, digamos assim, eu tenho uma variável de interesse e eu quero ajustar para mais cinco diferentes variáveis que eu quero ajustar, possíveis confundidores. Então, eu tenho 6 variáveis no meu modelo. Eu deveria ter pelo menos 60 eventos, 60 casos positivos do meu desfecho dicotômico, por exemplo. Isso é uma regrinha de bolsa, ela deve ser errada por uma série de situações, enfim, por ser simples, mas é o que está lá, se eu não me engano, no Fletcher, então é uma boa ideia, assim, de será que eu estou colocando variável demais no meu modelo, tá?
porque talvez eu não tenha capacidade de ter casos em todas as combinações possíveis dessas variáveis, tá? Então, digamos que é uma situação como essa. Eu tenho poucos eventos, mas eu gostaria de ajustar para todas essas variáveis e talvez mais algumas outras. Meu desfecho é raro, por isso que eu tenho poucos eventos. Então, uma maneira de fazer é em duas etapas, de novo, tá? O primeiro passo, então, de novo, é colocar minha exposição como variável de desfecho na análise, como variável dependente. Então, se eu tenho um estudo de corte, eu tenho pessoas que fazem determinado tratamento ou aderem a determinado tratamento, eu quero comparar com quem não faz esse tratamento. Então, não é um ensaio clínico, é só um estudo observacional que naturalmente algumas pessoas seguem o tratamento e outras não. A gente sabe que pessoas que seguem o tratamento diferem muito de quem não faz um tratamento, porque talvez tenha indicações diferentes, tenha, então, condições clínicas distintas, tenha condição de acesso distinta, tenha idade diferente, outras características de estilo de vida, etc e tal. Se eu quiser ajustar para tudo isso, eu vou colocar como desfecho, na primeira etapa, essa da análise, a variável de exposição, que é tratado versus não tratado. Seria meu desfecho nessa primeira etapa. E eu vou salvar o valor predito dos indivíduos de ser ou não tratado de acordo com todas essas outras variáveis que eu assumo que são potencialmente confundidoras, porque elas têm relação com essa exposição que eu agora, nessa primeira etapa, estou modelando como variável resposta dependente, e com o meu desfecho depois que eu quero lá estudar, sei lá, a mortalidade, tá? Que é bem mais raro do que ser tratado ou não. Então, eu salvo o valor predito de ser tratado ou não. Ou seja, estou estimando um indivíduo com essas características, dada a idade que ele tem, o sexo que ele tem, condição clínica aqui, sei lá, nível de pressão arterial, nível de exame, glicemia, enfim, etc., várias coisas, eu estimo qual seria a probabilidade de ele ser tratado. Então, eu vou ter pessoas que teriam a mesma probabilidade de ser tratado, mas algumas são e outras não, tá? Então, de novo, aqui se tenta mimetizar o que seria um ensaio clínico randomizado. Então, eu tenho, por fim, características semelhantes, igual probabilidade de receber ou não tratamento, que a randomização faz isso, né? Se eu tenho grupos de igual tamanho randomizados e não randomizados, a probabilidade de ser tratado é a mesma entre os indivíduos, no caso, metade, 50%. Então, a partir de salvar esse valor predito de receber ou não tratamento, eu tenho duas alternativas possíveis. Uma delas é fazer um pareamento dos indivíduos, tratados e não tratados, por esse score de propensão de receber o tratamento, que é esse valor predito salvo lá naquele modelo de regressão logística inicial. Só que com isso eu vou estar restringindo o tamanho da minha amostra. Eu vou ter que escolher, então, fazer um processo de seleção de pessoas que têm igual nível de score de propensão num pareamento. Então, eu diria que essa primeira estratégia ela é bem menos usada, porque a segunda alternativa dá conta do recado, que é fazer um novo modelo de regressão, em que eu incluo esse valor predito de receber ou não tratamento como uma covariável no modelo. Então, de novo, em vez de eu ter 33 variáveis, que nem aquela situação que eles relatam aqui no livro, como possíveis confundidoras, eu tenho uma única que reúne todas essas outras numa etapa prévia. Então, esse score de propensão dá conta de ajustar para o confundimento para aquelas 30 e poucas, se elas são as variáveis que definem uma relação com a exposição e com o desfecho, tá? A justificativa de fazer isso seria um poder estatístico, limitação de N no estudo. Aqui ele, então, só para você saber, num quadro ele faz aquele processo de seleção dos indivíduos, veja como eles restringem a amostra, né? Aquele pareamento pelo score de propensão. A intervenção aqui é receber ou não um tratamento para parar de fumar, aconselhamento para parar de fumar. Eles tinham 1.588 que receberam e 754 que não receberam.
Então, depois que eles parearam para a propensão de receber ou não aconselhamento para parar de fumar, eles ficaram só com 646 em cada grupo. Mesmo número porque foi pareado, né? Um para um, mas é bastante menor o N do que o original. De modo geral, perder N não é algo desejado, porque a gente perde capacidade de generalização, perde poder estatístico, enfim. Então, a outra estratégia é incluir no modelo. Então, só para concluir, assim, os resultados finais, se eu tivesse um estudo bem grande, que eu tivesse capacidade de ajustar para todas as variáveis que eu gostaria de contemplar, a estimativa do risco relativo, por exemplo, seu intervalo de confiança seria muito similar a eu fazer um score de propensão numa etapa inicial daquela exposição de interesse, salvar o valor predito e aí colocar ela numa segunda etapa, então um novo modelo como esse score de propensão como preditor do desfecho. Então, o risco relativo fica muito similar e aqui no capítulo ele dá uns exemplos para isso. Então, agora você já, quem não conhecia, já sabe que é um score de propensão. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É bem fácil de operacionalizar um modelo de regressão logística. E aí, as etapas finais, assim, desse capítulo 7 ele retoma uma coisa, assim, que ele bate bastante, que é sempre considerar o risco de ter confundimento residual. Então, confusão é sempre algo que nos deixa, assim, com alguma cautela na hora de interpretar os resultados sobre causalidade, né, que foi o que a gente começou a disciplina, e quais são as situações em que a gente pode ter confundimento residual. Então, a gente já falou isso também ao longo da disciplina, quando a gente define categorias para uma variável que é naturalmente contínua. A gente faz isso porque é mais fácil de interpretar e é mais fácil de aplicar o conhecimento. De modo geral, as nossas decisões, a nossa tomada, assim, definição de condutas na assistência, enfim, na área da saúde, a gente precisa fazer ela de forma categórica, né? Então, agora eu trato, eu não trato, a partir de qual valor eu devo tratar, ou, enfim, qualquer outra decisão que seja, rastreio, não rastreio, né? Então, transformar variáveis em contínuas em categóricas, elas tornam a interpretação mais fácil, mas eu posso ter algum confundimento residual, porque dentro da mesma categoria, o nível desta variável potencialmente confundidora pode variar, né, e varia por definição. Então, eu tenho que tentar não ter categorias muito amplas. A gente já tinha falado nisso. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo que isso eu vejo bastante assim nos artigos quando a gente está lendo, para ajustar para tabagismo. É bastante comum a gente fazer fuma atualmente, fumava no passado e nunca fumou. É melhor do que fuma e não fuma, porque quem não fuma hoje, mas fumou no passado, tende a ser diferente. Então já é uma contemplação melhor, né? Tem três categorias do que só fuma e não fuma. Mas uma outra forma complementar, né, seria ter o número de cigarros que se fumava por dia, em média, então, o número de cigarros, ou carteira de cigarros, enfim, e por quantos anos a pessoa fumou. E no caso daquelas que pararam de fumar, quanto tempo parou de fumar. Então, é uma variável de cigarros, ano, às vezes acontece aqui, pacotes por ano, que tem às vezes na legenda das tabelas dos artigos, é para tentar contemplar ao máximo assim, ajuste para tabagismo, para que se tenha menos efeito residual, considerando que dentre os fumantes tem os que fumam muito menos ou mais ou menos. Outro risco de confundimento residual, quando a variável que eu estou ajustando, ela não contempla plenamente aquilo que eu gostaria de ajustar. Então, é bastante comum a gente utilizar escolaridade como indicador de condição socioeconômica como um todo. Porque é fácil para as pessoas responderem a sua escolaridade. Já foi demonstrado várias vezes que a escolaridade retrata, de modo geral, bastante bem condição socioeconômica, mas não é perfeita,
né? Porque a gente tem pessoas de maior e menor escolaridade dentro do mesmo nível socioeconômico. Então, sempre algum confundimento residual vai existir. Então, por esse balanço entre praticidade, disponibilidade, enfim, é o que a gente acaba utilizando o que a gente tem, digamos assim, mas sempre tem o risco de um confundimento residual por o que a gente tem não retratar bem aquilo que a gente gostaria. Obviamente, confundimento residual por aquilo que a gente não mediu e por isso não ajustou. E também confundimento residual por erro de medida. Então, se eu quero ajustar para o nível de atividade física, mas eu sei que medir a atividade física é suscetível a erro, porque depende do relato das pessoas, da capacidade de abstração das pessoas em relatar a sua atividade física, enfim. Então, eu vou ajustar para uma atividade física que eu consegui medir, que é vulnerável a algum erro de medida e, por isso, a um confundimento residual consequente a esse erro de medida, tá? Eu falei atividade física, mas poderia ser qualquer coisa. Saúde mental, alimentação, enfim. Hiperajuste, então, também é um aspecto que eles já vinham falando antes, mas quando que pode acontecer hiperajuste? Então, uma situação que é aquela que também já foi bastante discutida, quando a gente coloca no modelo uma variável que é intermediária, que está no caminho causal, então ela acontece em consequência à exposição e antes do nosso desfecho. Por vezes a gente até ajusta para ela quando a gente quer descrever o quanto da associação se deve a ela, mas a gente não deveria colocar ela no modelo assim no mesmo momento que a gente ajusta para outras variáveis, por exemplo, claramente só confundidores, como sei lá, eventualmente para muitas coisas, sexo, idade, nível socioeconômico, a gente ajusta inicialmente, potencialmente confundidores, aí ajusta para outras de estilo de vida, talvez, e aí depois, no final, alguma variável que é potencialmente intermediária, possivelmente mediadora, para que a gente possa dizer o quanto daquela associação inicial diminuiu depois que a gente adicionou um intermediário no modelo para ver o quanto que sobra por outros caminhos que não via aquele mediador. Então, essa é uma situação. Se a gente simplesmente ajusta para um intermediário como se fosse todo confundimento, a gente vai estar diminuindo a estimativa de associação e isso vai ser equivocado, né? Porque não é um confundidor, é um mediador. Então, não deveríamos considerar mediadores como confundidores. E outra situação de hiperajuste é quando eu incluo no modelo uma variável que está muito, muito, assim, sobreposta com o meu nível de exposição ou muito, muito sobreposta com o meu desfecho, tá? Então, por exemplo, se eu quero estimar o risco para diabetes, vou colocar a glicemia basal no modelo, eu até posso incluir, mas vou incluir a glicemia basal lá no modelo final, porque ela está muito fortemente relacionada com, com a glicemia que eu tenho hoje está muito relacionada com a glicemia que eu vou ter daqui a 5, 10 anos, né? Então eu vou incluir ela numa etapa posterior, né, num modelo mais final por exemplo, sexo e idade. Um outro exemplo aqui que ele dá, por exemplo, um modelo que eu tenho como fator de risco o índice de massa corporal, né, indicador de adiposidade. Não faria o menor sentido eu incluir o peso corporal também, porque o índice de massa corporal é peso sobre a altura ao quadrado. Então, é como se eu tivesse duas vezes o peso no modelo. Então, eu vou acabar tendo parâmetros que eu não consigo interpretar. Porque eu não consigo, lembrando assim, quando eu tenho uma variável no modelo, eu vou estimar o efeito da outra variável mantida essa constante. Então, pensem bem, se eu tenho peso no modelo, como uma covariável, ela está lá dentro do modelo, eu preciso variar meu IMC. Como é que eu vario o peso para a altura ao quadrado mantendo o peso fixo? Eu teria que variar minha altura, e isso não é verdadeiro para adultos, então não faz o menor sentido, tá? Então, um exemplo de hiperajuste, ele até diz que é um exemplo grotesco, mas serve para exemplificar. Tem outras coisas que não são assim tão caricatas,
mas que seguem mais ou menos essa lógica, assim, eu tenho duas formas ou duas variáveis que dizem respeito à mesma coisa, então isso é um hiperajuste. Então aqui ele fala, né, é como se fosse análise estatística é uma arte, assim, exige um tanto de, sei lá, talvez sensibilidade. Então, se eu tenho um modelo para predizer qual o presidente aqui, por exemplo, né? Então, talvez a partir disso algumas pessoas já seriam capazes de dizer que é o Clinton, mas talvez ia precisar alguma informação a mais. Então, eu fiz o meu modelo. Vocês conseguem predizer qual é o presidente? Talvez não precisaria de 2020 para muitos de vocês, mas é uma variável que pode ajudar a retratar o meu desfecho, tá? Então, decidir entre simplicidade e, e total adequação dos dados ao modelo é algo que, porque vai ficando mais complexo, né? Que nem esse desenho aqui do Clinton. No meu primeiro modelo, vocês já sabem, já souberam quem é. Então, só que um quadro final, assim, relembrando, a gente já tinha abordado nisso numa outra aula, ele traz um quadro parecido. Para qualquer delineamento que a gente tenha, se a gente tem uma variável contínua como variável de interesse de desfecho, a gente vai fazer ou uma nova ou um modelo de regressão, tá? A nova é uma análise de variância, ela permite que vocês também façam ajuste para potenciais confundidores, assim como um modelo de regressão. De modo geral, eu consigo enxergar mais fácil qual é a média da variável. Por exemplo, dito de outra forma, o modelo de regressão ele está interessado no contraste. Assim. Então, antes eu falei percentual de gordura visceral. Né? Então, de repente, expostos têm 5% a mais de gordura visceral do que os não expostos. Então, eu estou falando do contraste, 5% a mais. De repente, numa nova, eu vou estar mais interessada em descrever qual é a média. Então, por exemplo, sei lá, homens têm 25% de gordura satural, de gordura visceral, e as mulheres têm 20% de gordura visceral. Então, é a mesma coisa, 25 versus 20, o contraste é 5. Então, ambas as análises vão me dar a mesma coisa, mas é como se na regressão linear eu tivesse mais interessado em expressar a diferença, o contraste, e na nova mais interessado em expressar a média de cada grupo, tá? Mas não é uma regra, tá? Ambas vão chegar na mesma conclusão. E ambas são amplamente disponíveis. Quando eu tenho um desfecho transversal, é bastante comum utilizar regressão logística, como eu havia mencionado, mas também agora ficou bastante mais fácil também de usar regressão de Poisson. Eu diria que regressão de Poisson é uma coisa assim, se tornou mais acessível, eu vou chutar, nos últimos 10, 15 anos. Difícil dizer. Estudo de caso controle, a gente precisa de regressão logística. Eu estou pulando essas outras que eu não salientei, porque elas não contemplam muito bem ajuste para confundidores, porque elas dependem de estratificação, lembra? Então, elas precisariam necessariamente categorizar as contínuas. E os modelos de regressão dão conta de ajuste para as variáveis contínuas, né? Ou analisar as contínuas como exposição de interesse também de forma contínua, tá? Então, é mais eficiente o uso de regressão. Então, por isso que eu salientei essa. Em estudos de coorte, a gente pode usar regressão logística, porque se usa regressão logística há décadas, mas a gente também pode usar outras formas alternativas, regressão de Poisson também. Só que a única que contempla tempo até evento e é extremamente recomendada quando o tempo de segmento das pessoas não é muito parecido entre elas, é usar a regressão de Cox, ou riscos proporcionais de Cox, que também é chamada de análise de sobrevida ou análise de sobrevivência. Então, descreve os eventos a cada tempo. Então, como uma população dinâmica, né, que não é fixa e constante. E aí, a medida de associação vai ser o hazard ratio, que a gente interpreta de forma bastante similar ao risco relativo. E no finalzinho da aula passada, a gente falou que tem uns delineamentos um pouquinho mais complicados, que
quando a gente faz um caso controle a partir de um estudo prévio, que é uma coorte, a gente tem como estimar tempo até evento, hazard ratio, só que é um pouquinho mais complicado porque a gente precisa considerar esse processo de amostragem, né? Da mesma forma, se a gente faz um caso corte, em vez de comparar os casos com não casos, né, que são os controles, eu comparo os casos com uma amostra aleatória da coorte, tá? Então, posso fazer diretamente análise de regressão de Cox, também mais complexo, porque precisa contemplar esse processo de amostragem, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Ah, uma coisa assim que é comum ver nos artigos, quando vocês estiverem fazendo leitura, depois que descrever todos os resultados, lá no final dos resultados tem um parágrafo adicional, assim, em que fala outras abordagens nas análises que foram feitas para ver se os resultados são robustos. Se não muda a conclusão depois que ajusta para alguma variável adicional, se não muda a conclusão depois de excluir para um subgrupo meio atípico, se não muda a associação, quando olhando extratos assim diferentes para ver se a associação é a mesma. Então, todas essas análises complementares para ver se os achados são robustos são muitas vezes chamadas de análise de sensibilidade, para ver quão vulnerável é a conclusão de vocês. Bom, do capítulo era esse, então, como é o fundo de hoje é festivo, porque não temos mais leituras para fazer.